Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Você se inscrevendo, você fortalece a oposição a esse desgoverno fascista. E não só ao desgoverno, mas a todos eles que ajudaram esses malditos a se elegerem. Vamos falar exatamente dos que ajudaram o Bolsonaro a se eleger. Olha, coincidência, eu estava assistindo o documentário do Joaquim de Carvalho lá no 247, que fala das fakeadas, das fake news do Bolsonaro. Não é o documentário da fakeada, é um outro. Inclusive vai no 247, eu vou deixar o link no primeiro comentário. Tá, e aí tem um trecho em que eles mostram o Bolsonaro com aquele kit gay no Jornal Nacional. E aí o Bolsonaro ele vai com o kit gay e era proibido o candidato levar qualquer coisa. Ele mostra o kit gay, aí a apresentadora do Jornal Nacional, a Renata, ela vai e fala, é uma coisa combinada, nossa, dá pra ver. Você vê no documentário, hoje já sabendo, anos depois, a gente vê como foi combinado. Ela fala, ai, não mostra porque as crianças podem ver. Aí o Bolsonaro, não, isso é livro pra criança, ó, o kit gay aqui. O Jornal Nacional demorou 2 anos pra desmentir aquilo. Só pra você ter ideia, ajudaram, não ajudaram? Comenta aí, ajudaram ou não ajudaram o Bolsonaro a se eleger? Pois bem, a conta chega. Quando eles põem a pouca credibilidade que ainda tinham, eu falo credibilidade até assim, entre aspas, porque nunca tiveram muita. Quando eles põem a pouca em jogo pra eleger o Bolsonaro, aí pronto, foi pro ralo. O que acontece é o seguinte, a Globo, em novembro, bateu um recorde histórico, recorde que, ó, tô dando risada. A Globo teve, pelo 3º mês consecutivo, a pior audiência da história da Rede Globo de televisão. Veja bem, eu vou repetir, é a pior audiência da história da Globo. 3º mês consecutivo. Em setembro, a Globo teve a sua pior audiência da história. Tem uma medição de audiência que é a média de audiência dos canais todos, das 6 da manhã até a meia-noite. Porque da meia-noite às 6 geralmente a audiência é pequena. E tem uma outra que mede apenas o horário nobre, que é das 6 da tarde até meia-noite. Ok, a Rede Globo jamais tinha ficado abaixo dos 11 pontos. Quer dizer, se acontecesse alguma coisa, foi um mês muito ruim, deu tudo errado, tava trocando novela, e a novela tá com baixa audiência, não sei o que, deu tudo errado. A Globo tinha ali 11,5, que era a audiência total da Globo, a média de audiência entre 6 da manhã e meia-noite. E, no horário nobre, a Globo ficava ali com 20 e poucos. Porém, vamos jogar a credibilidade no lixo, o Agrotech, o Agropop, o Agropop, vamos falar mal do Haddad, vamos eleger o Bolsonaro aqui. Pois bem, custou caro. O Bolsonaro ainda falando mal da Globo. O que aconteceu foi o seguinte, a Globo em setembro, pela primeira vez na história, ficou abaixo dos 11 pontos. Teve média de 10,9, eles falaram, tá quase ali. Aí em outubro, a Globo teve 10,84, uma coisa assim. Tá, aí em novembro a Globo teve 10,8, mas aí 10,80, quer dizer, desceu 0,04, quer dizer, é a pior audiência da história da Globo, a pior média de audiência. Pior ainda, no horário nobre, em novembro, a comparação de novembro de 2020 até novembro de 2021, a Globo perdeu 10% de audiência. Aí você fala, mas Thiago, tá, se a Globo perdeu, os outros ganharam audiência? Não, esse é o melhor, não. A Band se manteve estável. A Band se manteve com 1,6 no horário nobre. O resto também, a maioria dá tracinho, 0,5, nem conta muito. A Rede TV se manteve estável. A Record aumentou 6%, mas quando você fala de audiência, um aumento de 6% para quem tem uma audiência baixa, no caso da Record, fica ali na média dos 6 pontos, é quase nada, é quase a margem de erro. O SBT também caiu pouco, caiu 7, 8%. 10% da Globo, que tem uma audiência grande, é muita coisa, é muita coisa no horário nobre. E no total, a Globo de um ano para o outro também perdeu 9%. E veja bem, aí quando você compara de 2016 para 17, estava caindo. 17 para 18, caindo. 18 para 19, caindo. O único aumento, pouquinho, foi em 2020, porque tinha muita gente em casa. Tinha muita gente em casa porque ainda não tinha vacinação, então muita gente estava de home office, muita gente ainda assistia. Aí 2021 voltou a média normal, voltou a queda normal. Então tá em queda, vou colocar assim, subiu um pouquinho, continuou caindo. É isso, pior audiência da história. Eu falei aqui algumas vezes, o operativo da Rede Globo não se sustenta. A Globo tem lucro e tal, até anunciou no mês passado, uma das primeiras vezes que eles anunciam lucro, sem mostrar o balancete completo. Por quê? Porque o operacional dá prejuízo. O que dá lucro para a Globo são as operações que eles fazem no mercado de ações, ou seja, na Bolsa de Valores. Essas operações dão lucro. É por isso que você vê a Globo sempre fazendo ativismo e cada vez mais forte. Agora tá escancarado de uns 2, 3 anos para cá
o ativismo político neoliberal que a Globo faz. Ativismo não é jornalismo, nunca foi jornalismo, sempre foi ativismo político. Agora não, é ativismo neoliberal descarado. É assim, a Globo vai falar de reforma administrativa, eles colocam lá no Jornal Nacional 3 pessoas para falar bem da reforma e de como essa reforma é a melhor coisa que já aconteceu na história. Vai falar de reforma da Previdência. Nossa, a reforma da Previdência vai fazer o Brasil economizar, não sei o quê. Por quê? Porque isso é bom para eles no mercado de ações, é bom para eles na Bolsa de Valores. Aí é ruim para o povo? Não interessa. Mente. E aí tem um custo. Qual é o custo? É credibilidade. O pior, o Luciano Huck, outro bolsominion. É impossível você olhar para o Luciano Huck e não ver que o cara é um bolsominion. Inclusive, eu não esqueço da entrevista que ele deu, não faz nem 2 meses, em que ele falou que entre Lula e Bolsonaro ele fala que ele não quer escolher ainda. Quando ele falou isso, já tínhamos 630 mil pessoas assassinadas pelo governo Bolsonaro. A gente já sabia que o Bolsonaro tinha ignorado 103 e-mails da Pfizer, já sabia que o Bolsonaro tinha ignorado 60 milhões de doses da Coronavac que seriam entregues até dezembro do ano passado, já sabíamos que das pessoas que morreram em 2021, pelo menos 80% dessas mortes eram evitáveis com a vacinação que teria começado muito antes. E o Luciano Huck não quer escolher entre Lula e Bolsonaro. O cara é bolsominion. Tem vídeo dele dizendo que Bolsonaro, o Paulo Guedes, tem que dar uma chance pro Bolsonaro. O Luciano Huck é assim com o Aécio. O Aécio tinha até plano. Saiu a semana passada que o Aécio tinha um plano de emplacar o vice do Bolsonaro. Não ele, porque ele tá queimado, né? Mas ele escolher quem é o vice. Inclusive, ele estava se aproximando dos bolsonaristas, assim com essa, assim. Pois bem, o Luciano Huck está com um problemão, outro problemão na Globo, que retrata o drama da Globo. Pela primeira vez na história, no Domingão, a Globo ficou com menos de 15 pontos de média. Ele conseguiu baixar para 14, só que aí ele falou, peraí, vamos piorar o que já tá ruim. Ele conseguiu baixar de 14 e teve 13,9 na semana passada. Quer dizer, foi a pior audiência da história. A situação tá tão feia pra Globo que os dirigentes da Globo não estão nem mais pensando em salvar o programa do Luciano Huck. Eles já praticamente desistiram do Luciano Huck. Eles estão pensando em como salvar o Fantástico, porque ele entrega a audiência pro Fantástico tão baixa que o Fantástico tá batendo recorde de audiência negativa semana após semana. E aí eu falo, o problema não é só o Luciano Huck que não tem credibilidade pra nada e que ninguém aguenta olhar pra cara dele. Não, o problema é o seguinte, o problema é que o Fantástico também é jornalismo. O jornalismo da Globo está com a credibilidade no chão. Por quê? Veja bem, isso é questão também de um pouquinho de raciocínio da pessoa não ir com muita sede ao pote de querer pegar dinheiro dos outros. E no caso eu estou falando de transferência de renda, tirar dinheiro de todos os brasileiros e dar para meia dúzia de pessoas do mercado financeiro que lucram com a miséria do povo. Por exemplo, o agrotech e o agropop. Olha só, lá em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito com muitas fake news, parte das fake news do bolsonarismo eram Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo. Já dava para ver aquilo lá em 2018, antes do Bolsonaro ser eleito. Aí você fala, peraí, a Globo é lava-jatista, eles estão com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai virar ministro do Bolsonaro. Tá, então a Globo vai apoiar o Bolsonaro. Só tem um problema, o Bolsonaro ele dissemina fake news contra a Globo. Alguém lá achava que o Bolsonaro ia ser eleito e que o Bolsonaro ia começar a apoiar a Globo? Que o Bolsonaro começou a falar, informem-se pela Globo? Não. O que o Bolsonaro fez? Ele começou a apoiar o SBT, a Record e a Rede TV e começou a falar Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo, a publicar fake news contra a Globo. Então aquela parcela que gostava do Sérgio Moro, que adorava a Globo, porque a Globo dava todos os furos de reportagem contra o PT. Olha, os pedalinhos do Lula, olha ali, nossa, o triplex luxuoso do Lula. Aí a Globo mostrava ali as fotos do triplex, que eram fotos, pareciam um negócio nababesco, de outro mundo. Depois o MTST invadiu o triplex, a gente viu que não tinha nada de luxo, o triplex caindo aos pedaços, uma reforma, de jeito nenhum aquela reforma custou 2, 3 milhões, a reforma não gastaram nem 100 mil naquela reforma. Pois bem, mas quando a Globo disseminava fake news contra o Lula e contra o PT, eu lembro da denúncia que foi feita pelo Janot, o quadrilhão do PT, foram 23 minutos, não sei o quê. Aí esse pessoal assistia a Globo e gostava. Quando o Bolsonaro começou a falar que a Globo é o Globo lixo, Globo é aquilo, mesmo com o governo continuando dando dinheiro pra Globo, o que aconteceu? Esse pessoal que gostava da Globo porque falava mal do Lula, não tinha mais muito o que falar mal do Lula. O Lula estava preso, não estava preso? O PT não era mais governo, vai falar o que do PT? Então,
tinha que falar de quem tá no governo. Quando eu falava de vez em quando mal do Bolsonaro, e olha que a Globo protegeu o Bolsonaro durante todo o ano de 2019, o que acontecia? Eles iam lá no gabinete do ódio, desciam a lenha na Globo e aí eles perdiam alguns milhões de espectadores no Jornal Nacional. E aconteceu o quê? Quem é de esquerda não assiste porque não confia, quem é de direita não assiste porque não confia, começou a assistir só gente que tá entre uma novela e outra esperando o Jornal Nacional. Mas tem uma coisa. Você vai se perguntar, Thiago, se a audiência da Globo caiu, do SBT caiu, a da Record aumentou pouco, a da Band se manteve estável, a da Rede TV caiu, quem aumentou a audiência? Quem aumentou a audiência foi a Netflix, a Amazon, o HBO, o Prime, a Disney Plus e o YouTube. Eles aumentaram a audiência. Por exemplo, você está aqui assistindo o Plantão Brasil, o Thiago dos Reis, você não está nesse momento dando audiência e dando dinheiro para a Rede Globo. Aqui eu vou falar que o agro não é tech, o agro não é pop. Aqui, por exemplo, eu falo uma coisa que você jamais verá. Quando eu digo jamais, assim, jamais você verá a Globo dizendo, por exemplo, olha, o agro não é tech e o agro também não é pop, porque a China cortou a importação de carne brasileira, em vez do agro remanejar isso para o mercado interno, fazendo com que o preço da carne que está caríssimo caísse um pouco, não. Eles ganharam permissão do governo Bolsonaro para congelar a carne. E aí o que acontece? Eles congelam a carne para não remanejar aqui, os preços continuarem altos aqui, ou seja, a pouca carne, e eu vou te falar, a carne que enviam para o mercado interno é praticamente carne de descarte. É a pior carne, a da pior qualidade. Esse era o pior boi que a gente tinha, ó, essa carne vai para o Brasil. Para que você saiba. Por isso que tem muita carne ruim. Tinha até denúncia contra a JBS de que eles vendiam carne estragada, de que eles vendiam frango com papel. Então, pois bem, para você ter ideia do que a gente come aqui no Brasil. Aí, em vez de eles remanejarem a carne boa que ia para a China para cá, o que ia baratear, ia ajudar o Brasil, porque a gente tem pessoas passando fome na fila do osso, não remaneja, congela. E aí você vai lá no Globo Rural, e eu sei porque eu assisti essa matéria faz menos de 2 semanas, e mostra o drama do agropecuário, do produtor de carne, que agora está tendo que congelar a sua carne, porque o preço da arroba do boi, arroba é a medida de peso do boi, ó. Eu, Thiago, não sou gado, eu sou medido em quilos, você também. Pro Bolsonaro não, pro Bolsonaro se você é negro, o Bolsonaro tem um vídeo que ele fala que negro é medido em arrobas, lembra disso? Pois bem, o boi é medido em arrobas. O preço da arroba do boi caiu 30%, 40% aqui no Brasil, porque a China cortou a carne brasileira. Aí o que acontece? A Globo mostra o drama do produtor rural bilionário. Claro, eles não vão pegar o bilionário, eles pegam um produtor mediano. Aí mostra o drama do cara, mas não fala que esse cara podia estar remanejando para o mercado interno, ele não ia ter o prejuízo que está tendo, mas os preços baixariam. E eles não querem baixar o preço. Também não falam que o agro falou o agro pressionou e o governo Bolsonaro acabou com os estoques reguladores de arroz, feijão e tudo mais, por isso aumentaram os preços. Não vão falar, por quê? Porque o agro paga anúncio. E quem paga anúncio, quem assina o cheque dá as ordens. E quanto mais aumente esse preço, os donos da emissora, e aí não é só a Globo não, são as outras também, eles têm muitos investimentos nessas áreas. Então se aumentar o preço é bom para eles. Só para você ter ideia, nunca foi jornalismo. Então agora a audiência está caindo e ó... Falei aqui esses dias, e continua, viu? Continua caindo. O Ratinho e o Siqueira Júnior estão para perder o programa até março, abril do ano que vem. Se não melhorar a audiência, se não melhorar, você vai ver aqui eu rindo mais vezes, você vai me ver rindo aqui mais vezes no canal. Se não melhorar a audiência, os dois saem do ar até março. Até março, os dois saem do ar. Só para você ter ideia do drama desses bolsonaristas todos, de quem apoiou a desgraça, apoiaram o morticínio, agora fingem que não apoiam, mas continuam apoiando, continuam falando que se privatizar a Petrobras tudo vai melhorar, e a gente sabe que não vai. Então, que percam mais audiência e ó, assista aí Thiago dos Reis, assista os outros canais aí de esquerda e vamos continuar, ó, dando um basta para esses malditos. Eu vou mostrar aqui nosso carro de som, mostrando na verdade nas ruas. Isso foi no domingo, tava lotado lá, ó, Feira do Bengui ou do Bengui, lá em Belém. Enquanto o povo sofre com a inflação, com o desemprego, com a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz está caro, o feijão está caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. O povo brasileiro está sofrendo com inflação.
Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado. Tá aqui um trecho, eu não sei se é Bengui ou é Bengui, quem for lá de Belém, no Pará, diga se é Bengui ou Bengui. Já fechamos essa semana também um monte de cidade lá em Rondônia, que também deram um monte de voto pro Bolsonaro, e vamos lá denunciar os crimes do Bolsonaro lá. Lá o Bolsonaro teve ampla maioria dos votos. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, também vai ter o PicPay, vai ter os links das minhas redes sociais todas, da música do Plantão Brasil no Spotify. Inscreva-se nas outras redes, siga lá e vamos pra cima deles. Falou!